Bom, esse vídeo aqui, galera, sinceramente eu queria não ter que gravar. Na verdade, não um vídeo, mas o conteúdo desse vídeo. Para falar da expulsão do Marcelo, de tudo que aconteceu, trazer um pouco dos bastidores dessa situação, dessa lesão terrível que sofreu o Sanches, jogador do Argentino Júnior. Eu, sinceramente, vi o lance várias vezes e eu não me lembro de ter visto algo tão horrível, assim, uma lesão tão grave, tão assustadora no futebol. A gente certamente viu algumas parecidas, mas desse jeito, sei lá, me impactou demais. Quando eu vi, ainda durante a transmissão, eu vi o lance rapidamente. Aquilo me atrapalhou, inclusive, seguir na transmissão. Atrapalhou meu desempenho. Vocês imaginem o Marcelo, tirando, obviamente, o Sanches que sofreu essa lesão gravíssima. Vocês imaginem a situação do Marcelo, que passou na cabeça, que estava passando na cabeça dele ali, e o desespero dele. E a gente viu isso em campo, a gente viu a reação do Marcelo. E a forma como ele reagiu àquilo tudo dá a dimensão do tamanho que esse cara, do grande ser humano que esse cara é. Porque, e mostra que ele é um jogador, ele é um grande jogador, não só por ser um craque, não só por ter jogado nos maiores clubes do mundo, por ter conquistado as principais competições do mundo no futebol. Ele não é só por isso, é porque ele é um ser humano diferenciado. Para mim, ele mostrou isso. E mais, depois do jogo, uma informação que foi publicada inicialmente pela TIC Sports, aqui da Argentina, ele foi até o vestiário saber como estava o Sanches e trocar o telefone com ele para depois falar com ele com mais calma. Então, e não só o Marcelo, mas o staff do Fluminense, pessoas ali próximas, muita gente preocupada em saber como estava o jogador. Então, assim, o Marcelo, acho que a reação do Marcelo naquele lance mostra que foi absolutamente sem querer. Eu acho que ninguém tinha dúvida sobre isso. E aí o que passou a ser questionado é a expulsão. Então, vamos por partes aqui. Primeiro, a reação do Marcelo. O choro ainda dentro de campo. E depois, o assunto expulsão. O Diniz foi para a coletiva, detonou, assim, se mostrou revoltado com a expulsão do Marcelo. E a gente vai comentar sobre isso também. Só não esquece de deixar aquele like aí, se você puder, por favor, me dar essa moral aí, deixar seu comentário e se inscrever aqui no canal do Léo. Se você não for inscrito aí, se inscreva, compartilhe os conteúdos aqui do canal. É a forma que vocês têm de me ajudar sem ter que pagar nada. É só fazer isso aqui, dedo no like, se inscrever, custa nada e me ajuda muito. Aqui a gente já vê o desespero do Marcelo, né? Ele se ajoelha ali na frente do André e já sai chorando. É realmente impressionante. É chocante a imagem. A imagem é chocante. Eu não me lembro. Depois ele se ajoelha de novo. Eu não me lembro de ter visto algo assim no futebol, sei lá, desse tamanho. Sinceramente, eu não me lembro. E aí a gente vai para a expulsão. Bom, a expulsão, no primeiro momento, o que eu falei. Eu entendi que o árbitro pode ter visto que o Marcelo abre um pouco demais a passada para proteger a bola. Ele tá driblando, ele abre um pouco demais a passagem e aí o pé dele pega lá no joelho, cara, praticamente, quase lá no joelho. Obviamente ele não esperava que o jogador fosse meter a perna ali, ele fosse pesar em cima. Então, pelo lance forte, porque é difícil você olhar para isso e falar, não tem que expulsar. Sabe? É uma situação muito complicada. O cara olhar para aquilo ali e falar, não tem que expulsar. Assim, no calor do jogo ali, eu não conseguia falar, pô, não, absurdo, foi absurdo ter expulsado o Marcelo, por mais que a gente saiba que ele não teve a intenção. Mas aí, inclusive, eu achei a entrevista do Diniz um pouco fora do tom, porque tava todo mundo muito triste com a situação do cara. Eu achei que ele pegou pesado no primeiro momento, mas depois eu cheguei aqui no hotel com a cabeça mais fria, fui ver de novo tudo, ver o que o Diniz disse, e uma publicação do Salvo Espino
me chamou bastante atenção e para mim tirou qualquer dúvida. Ele escreveu aqui, ó, para a expulsão, a regra não pune pelo resultado, pune pela ação do jogador. Marcelo não teve nenhuma ação para ser expulso. Pisão acidental com consequências graves e o VAR ficou chocado com a imagem. Acho que essa definição aqui do Salvo, para mim, mata, é perfeita. E eu concordo totalmente e entendo, agora nesse momento, cabeça mais fria, entendo a revolta do Diniz ali. Por mais que talvez ele pudesse ter usado outras palavras, mas é muito compreensível porque, enfim, além desse episódio triste, aquilo poderia ter prejudicado o Fluminense e o Marcelo realmente não teve intenção nenhuma. Então, é um acidente de trabalho. Por mais assustador que seja, é um acidente de trabalho e o Marcelo demonstra isso na sua reação. A grandeza da reação do Marcelo, eu acho que dá para nós uma noção de que realmente, o cara ficou desesperado com a situação. Seria uma maneira do árbitro entender que foi absolutamente sem querer, ou seja, foi realmente um acidente de trabalho, o jogador não teve a intenção de pisar para machucar, muito pelo contrário. Então, enfim, daí vem a revolta do Diniz. Eu vou colocar aqui um trecho da coletiva e para mim ficou bastante compreensível depois disso. Marcelo, para mim foi bem pior até do que foi a expulsão lá que alegaram do Dodô do Santos, como a própria Samuel na final do Carioca. Mas do Marcelo, vou usar uma metáfora que exemplifica bem o que eu acho. É a mesma coisa que alguém está trafegando numa avenida, no farol verde, e alguém, de repente, passa no meio do carro. E a culpa é do motorista. O cara fez. O Marcelo estava driblando, não tinha outro lugar para ele botar o pé. Infelizmente aconteceu, todo mundo foi consternado pela lesão do jogador, mas é absolutamente absurdo para mim a expulsão do Marcelo. Muito pior do que a do Samuel, quando foi expulso, e quando questionaram a expulsão do Dodô, que eu também achei contra. O que o Marcelo ia fazer para evitar a expulsão? Uma loucura isso. Outra coisa em relação à arbitragem. Ali parou 5 minutos. Depois, quando teve a expulsão do VAR, a expulsão do goleiro, parou mais o VAR aqui do Marcelo, mais uns 3, 4 minutos. O juiz deu 8 minutos de acréscimo. Aí tem jogo que os caras dão 12. Assim, uma falta de critério assim, absoluta. Não dá para entender como é que assim, o cara dá 8 minutos de acréscimo num jogo desse. Em relação ao Marcelo e todo mundo do Fluminense, todo mundo está triste pelo que aconteceu com o jogador. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que a expulsão foi absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada. Até pela reação do Marcelo. Não teve intenção, não tinha onde o Marcelo botar o pé. Como é que vai ser expulso? Ninguém deu pontapé em ninguém. Absolutamente para estragar o jogo. Não tem nada, não tem como aceitar a expulsão do Marcelo. Esse é o meu parecer. E pouco se falou sobre o jogo nessa entrevista coletiva por tudo que aconteceu. Não tinha tanta gente assim também para perguntar. E depois, enfim, eu entendi a revolta ali do Diniz, o exemplo que ele deu. Acho que foi bem compreensível, apesar de toda a situação, mas são coisas diferentes, né? Infelizmente, o jogador de futebol tá ali dentro, ele está sujeito a uma lesão grave desse tamanho e é um caso que a gente fica consternado, inclusive por quem foi expulso, por quem pisou, no caso do Marcelo, que assim, é uma preocupação psicológica. O cara vai ficar com aquilo ali na cabeça dele, não sei se ele viu o lance depois, um vídeo, ele não vai sair da cabeça dele fácil, cara, porque é muito assustador, assim, a gente fica mal vendo, você imagina o cara que tá ali, que provocou a lesão, mesmo sem querer. Então é uma coisa que realmente é preocupante. E depois do jogo, o Marcelo fez uma publicação nas redes sociais, com uma foto que ele conseguiu ali do Sanches, e foi bem legal também. A reação toda do Marcelo, cara, o que aconteceu, é um negócio assim que é de uma grandeza impressionante. Ele colocou, hoje tive que viver um momento muito difícil dentro de campo. Involuntariamente machuquei um colega de profissão. Quero te desejar a melhor recuperação possível. Toda a força do mundo, escreveu aí o Marcelo. E vários, o Cano, o Nino comentou aqui. Muita gente comentando. Inclusive a gente no Júnior aqui, ó. Somos rivais, não inimigos. Obrigado, Marcelo, Fluminense, por sua preocupação. Então, assim, é isso. Infelizmente aconteceu, é muito triste, é chocante,
mas realmente eu entendi a expulsão no primeiro momento devido à gravidade, mas depois do que o Salvo falou, a revolta do Diniz, enfim, e outras ponderações que observei, realmente foi um acidente. E o Marcelo, para mim, não deveria ter sido expulso. Apesar, repito, é difícil falar isso depois que a gente vê. Apesar de tudo. Mas, enfim, poucos falamos de jogo em si, depois de tudo que aconteceu, que o Sanches tenha uma grande recuperação e tudo der certo para ele. Em relação ao resultado, foi um resultado, acho que justo pelo que aconteceu no jogo. O time do Argentino Júnior perdeu 2 gols de cara a cara no primeiro tempo, poderia ter complicado muito a situação. E agora o Fluminense tem totais condições de vencer o jogo em casa e garantir a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Beleza, galera? Deixa aí a opinião de vocês sobre esse lance também, que, enfim, vai continuar gerando bastante discussão ao longo do dia. Quero ouvir o que vocês têm a dizer. Só não esquece do like também e de se inscrever no canal do Lessa, beleza? Tamo junto. Fiquem ligados aí porque vai ter mais repercussão ainda na zona mista aqui no canal do Lessa.